Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou conversar com vocês sobre compulsão por doces. Vejo muitos dos meus pacientes, amigos e familiares se questionando e me questionando também sobre como diminuir essa vontade louca, absurda de consumir um docinho aí ao longo do dia. E eu sei muito bem que não é só um, são 2, 3, 4 e por aí vai. E isso com certeza acaba comprometendo todo aquele planejamento alimentar, aquela alimentação saudável e regrada que a pessoa estava fazendo. E esse quadro, nós bem sabemos que está muito ligado à ansiedade e ao estresse. Principalmente agora, durante esse período de quarentena, que estamos em casa, então ao longo do dia alguma coisa acaba afetando e a gente vai para compensação. E essa compensação normalmente é aonde? No doce. E aí inicia-se o ciclo vicioso. O que seria o ciclo vicioso? Então você ingere um açúcar, um doce, um carboidrato. E aí o nosso organismo, ele aumenta a liberação de insulina. O que é insulina? É o hormônio que metaboliza o carboidrato, fazendo com que ele não vire açúcar no nosso organismo. E aí o que acontece? Ele metabolizou aquele carboidrato. Aí o corpo, ele pede o quê? Ele pede para repor a energia. Repondo a energia, a pessoa come novamente o açúcar e o carboidrato. Inicia-se novamente a liberação da insulina e por aí vai. E aí o corpo ele acha que precisa do carboidrato e do açúcar o dia inteiro. E nós temos outro fator super relevante, que é o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, que também aumenta a produção de insulina. Quando que esse hormônio é produzido? Quando o nosso corpo está sob tensão ou quando a gente não dorme bem. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, 2 horas a menos de sono acaba aumentando 24% da fome no dia seguinte. E aí com esse hormônio descompensado, o nosso corpo ele vai pedir energia. E é claro que vai buscar onde? No açúcar. Mas o açúcar ele tem uma absorção muito rápida. Então em 1 hora o efeito já passou. E aí o corpo ele pede mais, mais e mais. Porém, quando nós dormimos bem, o nosso organismo diminui a produção do cortisol e aumenta a produção de serotonina, dopamina, que são hormônios mais calmantes, que trazem mais saciedade, que melhoram o humor e geram mais saciedade. Mas é claro que não é todo mundo que consegue essa produção maravilhosa desses hormônios por falta de algumas vitaminas. E aí que entram os alimentos. Então a pessoa ela tem que trazer a matéria-prima para o organismo. Então alimentos ricos em triptofano, em magnésio, vitamina B, cromo e algumas outras dicas que eu vou passar para vocês agora. Então a primeira dica é: comece substituindo. Então se você gosta muito de chocolate ao leite, chocolate branco, achocolatado em pó cheio de açúcar, substitua por chocolates acima de 70% cacau ou achocolatado em pó acima de 50% cacau. Se você gosta muito de doces de frutas cheios de açúcar, geleias e compotas, substitua por uma fruta assada, uma fruta cozida ou frutas secas ou até mesmo uma geleia caseira sem açúcar. Se você gosta muito de sorvetes industrializados, cheios de corantes, conservantes, por que não fazer um sorvete em casa? É só congelar a fruta e depois bater ela no liquidificador ou no mixer, fica maravilhoso e super gostoso. Segunda dica, consuma somente um tipo de carboidrato por refeição. Então, ou a batata, ou o macarrão, ou o arroz, ou a batata. E sempre que for consumir um carboidrato, inclua junto uma fonte de proteína, uma carne, um frango, um peixe, um ovo, um cogumelo, porque vai fazer com que a absorção seja mais lenta e que você não entre no ciclo vicioso. Terceira dica, aumente o consumo de fibras do seu dia a dia, como cereais integrais, folhas verdes escuras, sementes de chia, de girassol, de abóbora. A fibra vai te trazer mais saciedade, fazendo com que você diminua o consumo e a vontade de doces e carboidratos. Quarta dica, prefira as frutas com menor índice glicêmico, menor quantidade de açúcares, como limão, maracujá, pêssego, melão, morango, nectarina, kiwi. E evite o consumo de suco de frutas em excesso, porque o suco de fruta ele concentra o açúcar da fruta e elimina boa parte das fibras, que são aquelas que te dão saciedade, que por exemplo estão nas cascas e no bagaço. E a quinta e última dica, diminua aos poucos o consumo de açúcar de mesa, aquele açúcar que você coloca no chá, no café, no suco, os doces em geral, incluindo balas e chicletes, refrigerantes, sucos de caixinhas,
farinhas brancas presente em pães, bolachas, torradas e o adoçante também. Prefira sempre os naturais, por exemplo, estévia, xilitol e eritritol. Então por hoje é só, espero que vocês gostem muito do vídeo e espero vocês na próxima. Beijo!